E se tudo o que te ensinaram sobre o Espírito Santo for só teoria? Ou melhor, o problema não seja aquilo que você vivenciou, mas sim como você compreendeu. Surpreendidos pelo Espírito Santo. A Sancto traduziu esse livro aqui de Jack Deary. Jack Deary é um pastor que tem doutorado em diversas áreas de teologia, entre elas Antigo Testamento. Ele é professor em Antigo Testamento, foi professor em Antigo Testamento na Faculdade Teológica de Dallas, no Texas. E ele estava acostumado a uma vivência presbiteriana, ou seja, ele tinha uma visão cessacionista. Mas ele foi surpreendido e dessa forma acabou se tornando um carismático. Primeiro, eu tenho que te explicar o que é cessacionismo, então fica aí que tem muita coisa. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você siga o canal aqui, meu parceiro. Ajuda e já divulga. Então, o que é o cessacionismo? Bem, eu vou te dar uma amplitude um pouco mais generalista, mas se você quiser, você pode perguntar na minha DM no Instagram, é só colocar aqui, @SulianoStories, entrar em contato comigo que eu te explico as outras vertentes. Porque é muito grande, para ficar num vídeo vai ficar um negócio assim enorme, não tem motivo. Então eu vou te explicar o que é o cessacionismo e o que é o continuismo, beleza? Cessacionismo. Ele entende que os dons apostolares, ou seja, cura, línguas, profecia, cessaram, acabaram, não existem mais. Eles foram colocados apenas na era apostólica para reforçar a igreja, porque eles eram necessários. E o continuismo, ele acredita que esses dons continuam até os dias de hoje da mesma forma e milagres e maravilhas acontecem de forma distributiva. Particularmente, eu não consigo crer nem no continuismo exagerado e nem no cessacionismo exagerado. Eu acredito que esses dons ficaram confidenciados à igreja, ou seja, ao conjunto de pessoas. A gente falou anteriormente sobre o vídeo do John Huss, você pode clicar aqui do lado e entrar nele e ver um vídeo curto, rápido que eu fiz. E a igreja, na verdade, é o conjunto de todos os santos, todos aqueles que creem em Cristo. Esses dons, então, são premiados para a igreja e não são particulares, e sim são dados à igreja. Por isso que Paulo vai falar, se existe alguém entre vós que esteja doente, aplica óleo, unge, orem que os presbíteros imponham as mãos, mas eu entendo que hoje em dia não temos casos particulares de pessoas que curam ou de pessoas que vão levantar uma profecia única, são profetas eternamente. Então essas coisas, elas precisam ser cadenciadas de uma forma exata. E como eu estava falando, Jack Deary, ele veio de um berço presbiteriano, ou seja, ele era ultra cessacionista. Ele não tinha tido experiência alguma com o Espírito Santo. Na verdade, ele acreditava que o Espírito Santo era apenas uma das 3 faces de Deus. Ele não estava acostumado a compreender que o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração da mesma forma que pode trabalhar no coração de uma pessoa que não crê para que ela se converta. Jack Deary tinha essas dificuldades. Entretanto, eu gostaria de compartilhar algumas coisas do livro e que você pudesse entender e talvez ser surpreendido pelo Espírito Santo. E para começar, esse livro aqui é da Sancto, uma editora cristã que tem por base trazer teologia de qualidade. Você gosta de teologia de qualidade? Então você está perdendo tempo se você não está inscrito no canal, né? Então vamos lá, se inscreve no canal e hoje a gente vai falar sobre âmbitos importantes que esse livro aqui pode trazer para a sua vida. Mas a pergunta que eu te faço é que se tudo que você crê só está de pé porque tudo vai bem, como é que vai a sua vida? A grande virada de chaves de Jack Deary foi quando ele foi colocado contra a parede. E aí o livro ele vai citar exatamente sobre isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Para você que não sabe, Jack Deary esteve como pastor-presidente em uma igreja presbiteriana e logo após ele conheceu a Vinnie Hard. Isso mesmo, a Vinnie Hard que chegou aqui no Brasil, ela existia nos Estados Unidos há muito tempo e ela tem um cunho carismático muito grande. Jack Deary, então, ele se envolveu com as pessoas que fundaram essa igreja. Mas o principal e a principal forma em que ele foi desafiado foi pelo Dr. John White, que é um psiquiatra que trabalhou em várias campanhas missionárias ao redor do mundo. Ele presenciou curas, maravilhas, milagres e ele vivia dessa forma. Automaticamente, o Dr. John White ele pregava um carismatismo. Apesar disso, ele possuía livros inteiramente ligando a psicologia e a psiquiatria a fenômenos da alma. Coisas que na década de 70 e 80 eram altamente relevantes, porque as pessoas não compreendiam. Se hoje em dia você pega livros de autoajuda,
achando que a sua alma tem relação com a sua psique cerebral, você imagina então na década de 70, onde as pessoas tinham saído dos hippies, ou seja, tinham saído do LSD, dessa vibe toda louca, para viver realmente uma forma diferente. A sua igreja ia realizar uma espécie de congresso de 4 dias em sua igreja. Ele e sua esposa eram apaixonados pelos livros de Dr. John White. Ele decidiu, junto à igreja, que poderia chamar Dr. John White para vir pregar em sua igreja e trazer um pouco de sua experiência missionária para dentro do seio da igreja que ele... Sei, talvez eu tenha pecado agora pensando que ele tinha que cair. Talvez. Mas se caísse ia fazer mais barulho, então melhor não. E aí depois ia vir um bombeiro... aí ia parar pelo menos, ia dar para gravar. Jack Deere então decide junto à igreja chamar o Dr. John White. Afinal de contas, ele já tinha lido 15 livros desse cara e achava que ele poderia ter uma experiência fenomenal para ajudar no crescimento de sua igreja. Haja vista que ele era um dos grandes best-sellers da época. John White decide que aceitaria então o convite, desde que ele pudesse pregar durante 4 dias de formas diferentes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira seria a autoridade de Cristo sobre as tentações. Para Jack Deere e para qualquer cristão, ok. A segunda seria a autoridade de Cristo sobre o pecado. Logo, a gente pensaria que ele falaria sobre arrependimento. A terceira seria a autoridade de Cristo sobre demônios. E ok, os demônios eles podem oprimir e possuir pessoas, então beleza. Mas a quarta seria a autoridade de Cristo sobre as doenças. E aí isso ligou um alerta na cabeça de Jack Deere. Doenças, curas, maravilhas, o que será que ele está falando? Então, nesse ponto, Jack Deere começa a sua caminhada rumo ao carismatismo. Mas eu gostaria de compartilhar pontos positivos e negativos desse livro. Você não pode deixar de ler esse livro, lógico. Você não precisa falar em línguas para ser um homem espiritual, porque Cristo nunca falou em línguas. Então, ele se perguntou, como você sabe que Cristo nunca falou em línguas? Então, um possível aluno podia responder, porque as escrituras não dizem que ele falou em línguas. E, então, o aluno era imediatamente corrigido, lembrando que não pode usar o que a escritura não diz como argumento. Mas se cremos que a escritura é o firme fundamento da fé, toda doutrina precisa estar descrita, uma vez que, se Cristo falasse em línguas, isso fosse uma doutrina básica, isso estaria descrito nas Escrituras. Então, usar essa argumentação fica, por vezes, um pouco bamba. Porque, então a gente pode pegar e falar o seguinte, a Bíblia nunca falou sobre o homossexualismo, então o homossexualismo é permitido. Ou se não, a Bíblia nunca falou sobre a pornografia, mas falou sobre o adultério, mas falou sobre a mentira, mas falou sobre os falsos profetas. Então a gente tem que pegar e compreender o cerne ao invés de querer aceitar. A falácia da ignorância ocorre quando se afirma que algo é verdadeiro porque não foi provado como falso, ou que algo é falso porque não foi provado como verdadeiro. Um exemplo clássico de Jack Deere usando nesse livro é: a Bíblia não afirma que os dons cessaram. Logo, todos eles continuam. E as coisas vão acontecendo. Só que Jack Deere quer colocar isso como se fosse uma nova teologia abordada. Então, Jack Deere, na verdade, ele sai de um cessacionismo, ele sai do presbiterianismo para se jogar totalmente no carismatismo. Carismático e pentecostal também são coisas distintas. O pentecostal ele surge um pouco depois, mas o carismático ele aceita essa vertente dos espíritos. Hoje em dia, temos muitas igrejas carismáticas. As igrejas de Parede Preta, por exemplo, elas são altamente carismáticas. Algumas são também neopentecostais. Jack Deere então passa a duvidar de uma doutrina que ele sempre estudou e ele começa a se colocar em xeque com relação a tudo quanto ele cria. Esse livro aqui então vai tratar sobre uma defesa lógica do continuismo e como ele deveria ser administrado nas igrejas, uma crítica totalmente correta à frieza aos cultos dos reformados, que eu estou inteiramente concordando, uma vez que a gente por vezes esquece que o Espírito Santo é Deus. Não oramos ao Espírito Santo, não falamos com o Espírito Santo, não estamos preparados para deixar que o Espírito Santo haja através de nossas vidas. Jack Deere está totalmente coberto de razão nisso. Você deve curar, você deve orar por cura, você deve orar por milagres, você deve pedir a Deus que revele a palavra dele a outras pessoas. Isso é profecia. Profecia não é adivinhação do futuro. Profecia é que você fale da palavra.
até outras pessoas. A gente todo dia está aqui falando sobre Cristo, é um devocional, são os Reels. E você tem compartilhado, você tem falado sobre Cristo? Esse livro ele desperta uma necessidade real da oração humana, sensível, empática, pronta a agir com o Espírito de Deus. Por vezes você vai orar para alguém e você não vai saber pelo motivo que você está orando, mas Deus vai levar seu coração que de repente você ore pelo casamento, pelo filho, por uma doença, e essa pessoa será incomodada, essa pessoa será alcançada e essa pessoa será abençoada. Deus então nos coloca para cumprir o seu trabalho, para cumprir aquilo pelo qual fomos chamados. Então, quando a gente coloca o nosso coração empenhado em uma vida fervente de oração, estamos então nos entregando realmente a ser surpreendidos pelo Espírito. E esse livro retrata isso de uma forma muito eficaz. E mostra que ainda existem dons que operam de forma eficaz no reino, com equilíbrio. Eu com equilíbrio é por minha parte. Eu li o livro, estou comentando com você, eu não tenho uma visão cessacionista total, não tenho uma visão continuista total. Sabemos que não existem pessoas que são curandeiras, sabemos que não existe pagelança, sabemos que não existe o profeta que sempre vai falar da voz de Deus. Mas sabemos que Deus usa pessoas para curar. Deus usa pessoas para levantar e ser uma atalaia, ser uma voz. Então esse livro aqui, para você que não é continuista ou que é cessacionista ao extremo, é muito relevante. Quando você entende, você lê com o coração aberto, você consegue compreender que Jack Deere está tentando resgatar essas pessoas, por vezes exagerando, mas trazendo uma verdade que é altamente relevante. Os dons de Deus não cessaram. Além disso, ele lembra que o Espírito Santo não é um conceito, é uma pessoa viva, é Deus em nós, é o agente de transformação no mundo. E quando nos colocamos surpreendidos pelo poder, é porque estamos sensíveis ao Espírito Santo. Deus então pode curar, pode trazer uma palavra, pode realizar maravilhas, mas ele não é escravo da sua vontade. Ele não está ali disponível a hora que você quiser, como se ele fosse um serviçal. Ele faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, utilizando não apenas a sua vida, mas a vida de todo aquele que está na igreja, que é parte do corpo. Ele mistura Rua Azusa com John Wesley, com Jonathan Edwards, com os ossos de Eliseu, para tentar concatenar o pensamento dele, para tentar sintetizar, falar que isso acontece até o dia de hoje. Amigo, a Rua Azusa, John Wesley e Jonathan Edwards têm teologias totalmente distintas, que não podem ser misturadas para que a gente tente comprovar um ponto. Porque esse carismatismo moderno não está ligado àquela época. O anacronismo dessa estrutura, ele se torna totalmente inconciso, ele torna então o carismatismo um Frankenstein, que pega partes que se interessam, né? Tipo assim, ele fala, vamos pegar aqui as pessoas caindo de Jonathan Edwards, pessoas falando em línguas na Rua Azusa, as pessoas orando 2 horas com John Wesley e a gente vai montando. Não, então a gente precisa ler de forma correta. Ele apela muito ao emocionalismo e também a técnicas de PNL. Pode ser que ele não saiba que ele faz isso, mas quando ele começa, você tem que manter o coração aberto, você tem que crer para você ver os milagres, você tem que estar buscando os milagres da forma XYZ, então você tem que estar entregue, estar com a mente aberta, o coração. Isso nada mais é do que uma programação neurolinguística. Você está receptivo a entender todos os sinais. Só que quando todos os sinais são Deus falando com você, nenhum sinal é Deus falando com você. Porque tudo então se torna efêmero, né? A luz que está funcionando aqui está funcionando porque Deus está aqui querendo que esse vídeo seja gravado e Deus não quer que vivamos assim. Deus quer que a gente entenda que somos seres espirituais habitando no mundo carnal, mas não é espiritualizar todas as coisas que vai fazer com que você consiga propagar o Evangelho. A sua função aqui na Terra é propagar o Evangelho, é trazer o reino de Deus. Então, quando você faz um apelo ao PNL, a técnicas, então o Espírito de Deus não opera milagres. Se você precisa estar com o coração aberto, se você precisa estar fazendo XYZ, orando todo dia no monte, então você precisa ter um cronograma, então não opera milagres. Porque milagres devem ser operados pelo próprio nome já dizendo, quando ninguém espera. E acaba se criando então uma espiritualidade que é baseada apenas em experiência. Uma fé que é baseada em experiência. Paulo fala sobre a fé racional, e essa fé ela não pode ser baseada na emoção. Fé racional significa exatamente isso, razão. 1 mais 1 sempre vai ser 2. 2 mais 2, 2 vezes 2, sempre serão 4. Isso é uma norma, é uma regra. A sua fé tem que estar baseada
na sua vida cristã, no seu conhecimento da palavra, no conhecimento que você tem de Deus através de orações, até em experiências que você viveu com Deus. Mas ela não pode estar baseada apenas em emocionalismo. Quando você tem uma fé baseada em experiência, você vive de culto em culto buscando profetadas. E essas profetadas, quando não são atendidas, você entende que você está longe de Deus. Você compreende como uma fé assim não é racional? Como ela não te prepara para um momento de luto, um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de aconselhamento. A fé precisa estar firmada na palavra, no conhecimento que você tem de Deus. Então, se você está viajando na maionese, acreditando que o Espírito Santo é só um fantasminha ou é um conceito que existe, esse livro aqui é para você. Beleza? Se você é carismático, quer compreender um pouco mais, quer se felicitar com o testemunho de pessoas, esse livro também é para você. Mas eu indico que você compreenda teologicamente, porque as terminologias que ele utiliza no meio teológico são grossas, apesar de não serem profundas. Então, quando ele fala sobre Jonathan Edwards, procura lá, entra no Google, dá uma pesquisada, vê se foi assim mesmo, entendeu? E dessa forma você vai estar conseguindo aproveitar 100% desse livro. É um livro que é alarmante para o seu coração. É um livro que é necessário que você leia. Mesmo que você seja reformado, mesmo que você seja presbiteriano, mesmo que você seja um batista como eu. Você precisa compreender que o Espírito Santo ainda age nos corações. Os dons não acabaram. Mas eles também não acontecem a cada esquina como na feira, sacou? E esse vídeo foi um milagre? Talvez não, talvez a gente tenha programado tudo pra gente falar aqui. Mas espero que o milagre toque o seu coração e você clique aí em inscrever-se. Aliás, não posso deixar de pedir para você seguir a Sancto nas redes sociais. O milagre de verdade está no seguinte: no Espírito Santo ter nos ajudado a ter feito esse vídeo, a estar conosco, a nos dar saúde. Só que muitas vezes a gente não está atento aos milagres, a gente não está deixando o nosso coração ao ponto de ser surpreendido pelo Espírito. Às vezes a gente quer apenas maravilhas, quando os milagres acontecem todos os dias na nossa frente. E comenta aí embaixo, você já foi surpreendido pelo Espírito Santo? Como é que isso molda a sua vida? Como é que isso te ajudou? E logo a gente se vê. Valeu aí, hein?